irmãos. É um prazer estar aqui de volta e é um prazer também contactar. Já tive a oportunidade de estar com alguns de vocês logo esta manhã, onde estivemos a falar um pouco sobre exatamente este ministério que o pastor Joel acabou de referir. Mas agora somos chamados aqui para outra coisa. Somos chamados aqui para refletir sobre aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre o tema, o vosso tema que ele colocaram neste domingo, missões nacionais. Talvez os irmãos se irão surpreender quando olharem a passagem que eu vos vou sugerir para falarmos sobre isto. Mas deem-me a vossa atenção, deem-me a abertura da vossa atenção, do vosso espírito, para que de facto eu me possa explicar o porquê. Eu acredito mesmo que aquilo que nós precisamos de compreender no âmbito das missões nacionais, para lá de uma técnica, para lá de uma tarefa, um método, é algo mais interior. É algo mais interior, que afeta não só a forma como damos testemunho, como todas as áreas da nossa vida, mas é algo que não é fácil. Então vamos lá abrir em Marcos. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E é uma história já nossa conhecida. E está dentro de uma outra situação, de um outro episódio. É um episódio dentro do episódio na vida de Jesus. Estamos a falar do versículo 25 até ao versículo 34, o episódio onde Jesus se encontra com uma mulher que sofria de uma hemorragia. Eu não vou ler já a passagem toda, eu vou ler primeiro uma metade e depois a outra, e eu gostaria ainda, antes de lermos, que pudéssemos orar novamente, tá bom? Senhor Jesus, estamos diante de Ti e diante da Tua Palavra. Nós queremos realmente aprender com ela, mas acima de tudo, queremos que o nosso coração mude. Vem trabalhar em nós. Vem trabalhar em mim, que também estou a pregar esta palavra. Vem trabalhar nesta congregação. Amém. A situação que vamos ler ocorre depois de Jairo, o chefe da sinagoga, ter solicitado a Jesus Cristo a visita à sua casa devido à enfermidade da sua filha, da filha de Jairo. E quando o chefe da sinagoga, uma pessoa de facto importante, se dirige a Jesus para este pedido, Jesus Cristo acaba por aceitar, e é exatamente no período a caminho da casa de Jairo que nós vamos ver algo acontecer, e é exatamente isso que nós vamos ler. E vamos ler do versículo 25, vou ler do versículo 24 até ao versículo 29. E diz o seguinte, Marcos 5, 24 a 29. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Vamos parar por aqui. Esta mulher era uma mulher, provavelmente, com algumas posses. Esta história está registada tanto no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Mateus e Lucas.
O Evangelho de Mateus faz uma espécie de resumo da história, mas o autor do Evangelho de Marcos e o autor do Evangelho de Lucas, eles contam a história com um bocadinho mais de pormenores. E o facto de eles registarem, tanto o Evangelho de Marcos como de Lucas, registarem o facto desta mulher ter gasto tudo à procura de médico, é que muito provavelmente é que esta mulher tinha posses acima da média. Se fosse alguém que representasse a média da situação social da altura, os autores nem se dariam ao trabalho de referir esse aspecto. Muito provavelmente, como é óbvio, muito provavelmente. Então temos aqui alguém que se vê aos poucos e poucos a ficar numa situação de penúria, sem nada para contar em relação ao futuro. Não só não fica melhor, como fica sem os meios fundamentais para a sua sobrevivência. Uma mulher que, à medida que vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais fraca. Alguém que sofre de hemorragia durante 12 anos, muito provavelmente terá de sofrer de anemia. Alguns de nós, se calhar até aqui alguns, podem sofrer dessa situação e sabem o quanto custa. É pesaroso. Parece que o levantar-se é uma tarefa demasiado árdua para ser imaginada. Escapam as forças. Uma mera atividade cotidiana parece que exige uma imensa quantidade de energia que não existe, não está lá. Custa bastante. A situação daquela mulher, em termos físicos, deveria ser dramática. E naquele tempo não havia os medicamentos que nós temos hoje. Mas a situação desta mulher não era só dramática devido à sua condição física. Não. Há uma especificidade cultural que leva a que a situação desta mulher fosse dramática por outras razões. Por outras razões. E eu gostava que vocês abrissem em Levítico. No capítulo 15, nós vamos ver em que condições é que a lei de Deus, ou que condições é que a lei de Deus exigia a esta mulher. No capítulo 15 do livro de Levítico, nós temos várias regras relativamente à impureza, tanto do homem como da mulher. Na cultura judaica, a menstruação da mulher era considerada uma impureza, tal como nós hoje, no sentido em que, obviamente, a mulher fica suja em relação ao seu sangue. E havia regras específicas para que a mulher, no período da sua menstruação, obrigavam a um certo tipo de comportamento. Mas também haviam regras exatamente para o caso desta mulher com o fluxo de sangue, isto é, com uma perda de sangue para lá da sua menstruação. Uma perda de sangue que, apesar dos textos de Marcos e Lucas não dizerem, provavelmente seria um caso de menstruação que estava desequilibrada. E diz o seguinte a lei de Deus no Levítico 15, a partir do versículo 25. A partir do versículo 25. Podemos ler, eu vou ler até ao versículo 30. Também a mulher, quando emanar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, era o caso da mulher com o problema de fluxo de sangue que estava com Jesus Cristo, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. 26. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Versículo 27. Quem tocar estas, ou seja, quem tocar a cama, quem tocar aquilo onde ela se assentou, quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias. 7 dias. E depois será limpa.
Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Qual era então a situação em que esta mulher, com o problema do fluxo de sangue, vivia neste período em que encontrou Jesus Cristo? Era alguém que há 12 anos, qualquer coisa que tocasse seria considerado impuro. E qualquer pessoa que tocasse nos objetos que esta mulher tocasse, essa pessoa também seria considerada impura. Quer dizer, portanto, que há 12 anos que as pessoas que ajudavam esta mulher teriam também passado constantemente por rituais de purificação. Não era fácil nem para a mulher, nem para as pessoas que estavam com ela. O texto não nos diz isto, não nos diz se esta mulher estava casada ou não. Mas vocês devem compreender naquela cultura os problemas que ela teria se estivesse casada. Não sabemos se o marido se chegava a ela ou não. Muito provavelmente não. Talvez tivesse falta de um abraço, de contacto físico. Muito provavelmente o marido, tendo em conta que naquele tempo era possível e com muita facilidade o divórcio, o marido já seria divorciado dela. Por uma mulher com este problema não poderia dar filho. O texto não nos diz. Mas há razões para especularmos e dizer que provavelmente se calhar ela nem estaria casada. E se já o teve, provavelmente estava divorciada. Tinha sido abandonada pelo marido. Os objetos que ela usava eram objetos intocáveis. Ou se fossem tocados, a pessoa tinha que estar sempre em rituais de purificação. Conseguimos nós imaginar e colocar-nos na pele desta mulher? Situação muito difícil. Muito difícil. Que neuroses é que isto provocava nesta mulher? Que dificuldades emocionais? Nós não sabemos, mas não deviam ser poucas. Alguma coisa aconteceu a esta mulher porque ela ouviu a fama sobre Jesus Cristo. Onde é que ela foi arranjar a força, nós não sabemos. Força ela psicológica e força ela física. 12 anos é muito tempo com este problema. De alguma maneira, ela decide sair de casa. Ela decide ir ter com Cristo e, como diz o texto de Marcos, um Cristo rodeado de uma multidão. Caminha até lá. Esta mulher provavelmente não deve estar muito forte, deve ter a sua fraqueza devido às hemorragias. Decide quebrar aquela multidão, tocando num, tocando noutro, e tenta, imaginem esta mulher, vai para esta multidão, provavelmente coberta, para não ser reconhecida, vai e até que toca nas vestes. E podemos voltar novamente a Marcos e ver o que é que acontece a seguir. Marcos 5, novamente. Esta mulher toca em Jesus Cristo e fica curada da sua hemorragia. Irmãos, eu tenho dedicado este texto há muitos anos. É um texto especial das Escrituras que me tem falado muito ao longo da minha vida. E tenho feito porque há aqui um pormenor que nós muitas vezes não abordamos e que fala diretamente aos nossos corações. Muitas vezes a forma como nós abordamos a história desta mulher é referir a força que ela teve, gerada pela fama de Jesus Cristo. A força. Numa situação muito complicada. Tão complicada como algumas situações que nós passamos na nossa vida pessoal. Muito complicada. Há situações que nós passamos que não imaginamos sequer como é que temos forças para as ultrapassar e para passar por elas. Todavia, há aqui um aspecto, na forma como o Evangelho de Lucas e na forma como o Evangelho de Marcos contam a história, que nós não podemos deixar de olhar para ele. E que é um aspecto complicado. Por muito que esta mulher tenha tido uma vida
duríssima. Por muito que esta mulher tenha tido de encontrar forças, sabe-se lá onde, para conseguir ter com Jesus Cristo, esta mulher foi egoísta. Esta mulher foi muito egoísta. Segundo a lei de Deus, aquilo em que ela tocasse, se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficaria impura. E esta mulher sai de casa e passa por entre toda a multidão, não querendo saber do que é que isso poderia provocar nos outros. Esta mulher estava concentrada nela própria. Muitas vezes estamos tão focados na força desta mulher que nos esquecemos que muitas vezes a força que nós temos e que brota de nós próprios, da nossa própria natureza, não orientada por Deus, leva-nos a coisas que também são negativas. Eu vou desenvolver isto um bocadinho mais, mas gostava de ler agora o restante trecho, para compreendermos melhor o que é que se passou com esta mulher. Do versículo 30 ao versículo 34 diz o seguinte: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. E termina Jesus Cristo dizendo, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Este é um texto absolutamente chocante quando temos aqui em causa a cultura judaica. É que cada um destes versículos apresenta-nos diversos dilemas. Diversos. Primeiro que tudo, quando é que esta mulher se converteu realmente? Quando ela decidiu sair de casa? Quando ela não se importou de tornar todas as outras pessoas impuras para tocar em Jesus? Quando é que esta mulher se converteu? Eu acredito, e claro que essa é a minha interpretação, eu acredito que a verdadeira conversão desta mulher deu-se quando foi obrigada a expor-se diante da pergunta de Jesus: quem é que me tocou? É aqui que se dá a verdadeira conversão desta mulher. Um dos problemas que nós temos, talvez, na nossa caminhada de fé cristã, é admitir que as razões que nos levaram a Deus não eram muito puras. Era uma fraqueza que nós passávamos, alguma dificuldade que nós passávamos. Nós queríamos algo de Deus. A razão pela qual eu estou aqui hoje, e se calhar provavelmente vocês estão aqui hoje, é porque o caminho que fizemos até Deus não foi pelas melhores razões possíveis. Mas Deus aceita-nos mesmo assim. Todavia, quando Cristo pergunta à mulher quem me tocou, Ele coloca-a num dilema terrível. Durante muito tempo eu olhei para esta pergunta e senti: Cristo, como é que foste capaz de fazer uma coisa desta? Então tu sabias como é que a mulher estava? Não é? Há aqui uma certa ironia no texto, não se pode bem saber, mas Cristo não saberia quem lhe tinha tocado? Ou saberia? Só teria um conhecimento limitado e sabia que ele tinha provocado uma cura, mas não sabia a quem? São dilemas interessantes no texto, mas a pergunta que eu fiz muitas vezes era: mas como é que é possível perguntares, obrigares a mulher a expor-se? É que a mulher expondo-se, ela poderia ter sido castigada. Porque ante a lei de Deus, ela não deveria ter feito aquilo que fez. A pergunta obrigou esta mulher a assumir a sua vulnerabilidade. Já não diante da sua força, do seu esquema, mas diante de uma entrega
total a Cristo. A entrega total a Cristo desta mulher não se deu quando ela sai de casa, debaixo da ideia da fama de Jesus que a ia curar. A entrega total desta mulher dá-se quando ela aceita responder à pergunta de Jesus. E diz, fui eu que te toquei. E eu tenho um problema de fluxo de sangue. E, portanto, eu não deveria estar aqui. Por que razão é que no texto, diz no versículo 33, a mulher atemorizada e tremendo? Claro que ela estava atemorizada e tremendo. Primeira razão, ela percebeu que tinha sido curada. Obviamente que ela estava atemorizada e a tremer. Ela tinha sido curada de um problema de há 12 anos. Mas segundo, ela para poder verbalizar isto diante da multidão, ela tinha de assumir o esquema que tinha realizado, a manobra que tinha feito, para conseguir chegar aos seus intentos. Reparem, quem estava a assistir a esta cena era simplesmente, e tão pouco, ou tão muito, o chefe da sinagoga, Jairo. Jairo estava a assistir a esta cena. Estava ali diante daquela mulher, a assumir-se. Tinha de deixar todas aquelas pessoas impuras, ao tocar nelas, ao entrar por dentro da multidão, e tocando em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira conversão do coração. O que isto tem a ver com missões nacionais? Ponto número 1. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos tido nesta sociedade pós-cristã, onde as pessoas já não acreditam que o Evangelho seja uma solução para a vida das pessoas, onde já não acreditam que o Evangelho seja uma hipótese viável, parece uma coisa que cheira a mofo, porque é algo que os meus avós já experimentaram e por alguma razão a sociedade abandonou essa fé, até porque já não funciona. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho numa sociedade que pensa que já ouviu falar do Evangelho, mas na prática não ouviu, pensa, uma das dificuldades que nós temos é que tentamos apresentar um Evangelho que não é genuíno, porque não parte a partir da nossa própria fragilidade, não parte a partir da nossa fraqueza. Nós tentamos pregar o Evangelho aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, ao cabeleireiro, ao barbeiro onde nós vamos, ao café que frequentamos, mas sempre a partir de uma posição de superioridade. Para muitos de nós não conseguimos abrir a boca para falar de Cristo porque achamos que a minha vida ainda não está em condições. Então eu tenho de chegar àquele patamar para abrir a minha boca e falar de Cristo. Outros há em que apresentam uma espécie de alter ego cristão, que é tão normal fazermos isto. Uma espécie de alter ego cristão que nos leva a apresentar-nos como cristãos a partir de uma posição de absoluta e completa e correta moralidade. Quando, na verdade, nós também comportamos muitos problemas no nosso interior, no nosso coração. E o Evangelho depois, quando é mastigado, não sabe a genuíno. Não sabe a genuíno. O que Cristo exigiu a esta mulher foi ser genuína. Libertar-se dos esquemas e das táticas. Libertar-se da forma secreta como ela se ocultou perante a multidão. Assumir a sua vulnerabilidade e entregar-se a Deus também na sua fragilidade. E é isso que Deus nos pede hoje. E é tão difícil, irmãos, porque eu sei, porque eu também estou aí. E a nossa cultura, em toda a nossa cultura nos pede para nós apresentarmos a posição de força, seja em que situação for. Inclusivamente na pregação do Evangelho, inclusivamente na transmissão do meu testemunho. Quando, na verdade, provavelmente, o que a nossa geração precisa é da pregação do Evangelho a partir de uma posição de fraqueza. Isto é, a partir da nossa vulnerabilidade, que implica a nossa genuinidade. De modo a que as pessoas não comam e não mastigam o Evangelho que sabe a borracha. Porque não corresponde a nada real. Responde talvez a uma fachada, a uma capa que nós colocamos. Que não corresponde ao nosso verdadeiro eu diante de Deus. Uma das tarefas, eu dou aulas no Seminário Batista, juntamente com o professor Isabel Ruth, e uma das tarefas que nós propomos aos nossos alunos é fazer uma espécie de autoanálise
uma entrevista, que implica uma autoanálise, uma entrevista a si próprios e uma entrevista a um não cristão. E é curioso, porque à medida que nós temos feito estas entrevistas, verificámos, eu e a professora Isabel, verificámos que o resultado da entrevista que o próprio aluno faz, é de um cristianismo que não corresponde propriamente à vida da pessoa, mas a pessoa responde às perguntas como ela gostaria de ser e não propriamente como ela é. E é curioso que encontramos mais genuinidade da parte de não cristãos ao responder a essa entrevista do que às vezes aos próprios cristãos que respondem à entrevista. Há alguém em nós que puxa para que estejamos ali, naquela medida, e tentemos apresentar-nos aos outros no pedestal onde achamos que deveríamos estar. Jesus o que nos pede é que sejamos genuínos. Genuínos. E que nessa genuinidade nós nos possamos colocar totalmente na dependência de Deus. Não é a nossa força que nos leva a lado nenhum, é a nossa fraqueza. Porquê? A fraqueza colocada sob as mãos de Deus. A nossa fraqueza colocada no colo de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, quando pediu, está lá registado em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando pediu para que Deus o libertasse do seu espinho, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Porquê? Porque a fraqueza se aperfeiçoa na força de Deus. A nossa fraqueza se aperfeiçoa na força de Deus. A fraqueza desta mulher, colocada debaixo da total dependência de Jesus Cristo, ia ser a força dela. Não o esquema que ele levou a sair de casa. Idealizado segundo os seus próprios termos. Segundo as suas próprias forças humanas. Não. O nosso bairro, os nossos amigos, os nossos familiares precisam de muita genuinidade da nossa parte. Precisam do Evangelho que nasce a partir dessa mesma genuinidade. Precisam do Evangelho que nasce a partir da nossa posição de fraqueza, colocada nas mãos de Deus, e não de uma posição de força. Reparem o que é que acontece depois. Como é óbvio, a mulher diz o que é que aconteceu, e Jesus Cristo tem uma afirmação absolutamente chocante para a cultura de então. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Ponto número 1. Não, nada disso, não vai nada em paz, porque ela tinha acabado de tocar em Jesus Cristo. Basicamente estava a assumir que Cristo tinha ficado impuro também, porque a mulher, ao tocar nele, ainda tinha o problema do fluxo de sangue. Portanto, Cristo, ao ser tocado, também ele tinha ficado impuro. Segundo, vocês lembram-se do que lemos em Levítico 15? Mesmo depois da mulher ter o seu problema de fluxo resolvido, ela teria de esperar 7 dias. Para então, aí sim, levar a 2 pombas, 2 rolas, até ao sacerdote, de modo a que o sacerdote a declarasse limpa. Jesus Cristo aqui está-se a colocar na posição de Deus de uma forma descarada. Ele está a dizer: eu não preciso de nenhum ritual para me tornar puro, apesar de tu me teres tocado, e eu, pela minha própria palavra, te declaro limpa. Não vais esperar 7 dias, vai em paz. Vai em paz. Está tudo bem contigo. E tudo isto à frente do chefe da sinagoga. Tudo isto à frente do chefe da sinagoga. Eu confesso, irmãos, que eu acho que tanto esta mulher como o próprio Jesus Cristo se livraram do problema que tudo isto gerou por causa do que acontece num versículo que nós ainda não lemos, que é o versículo 35. No versículo 35 diz: falava ele ainda, ou seja, quando Jesus Cristo ainda estava a dizer: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do mal, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodar o mestre? Acredito mesmo que os chefes da sinagoga, ou seja, Jairo, ao vendo aquela situação: mas o que é que se passa aqui? Como é que é possível? Talvez esta mulher estava com o fluxo de sangue, tocou em Cristo, a pessoa, o mestre Cristo, a quem eu tinha pedido ajuda, está a mandar esta mulher em paz quando ela precisa de esperar 7 dias para ficar pura. O que é que está a passar aqui? De repente, vêm e anunciam que a filha dele está morta. Então, de repente, a atenção volta-se para a filha. Aquele episódio secundário que acontece ali passa para segundo plano, sem as pessoas perceberem muito bem o que é que se tinha passado ali.
A última coisa que aprendemos acerca desta mulher, quando ela finalmente aceitou colocar a sua fraqueza nas mãos de Deus, não a sua força, mas a sua fraqueza nas mãos de Deus, a segunda coisa que aprendemos com ela é que ela verbalizou publicamente a situação. Ela falou. A nossa realidade interior e a forma como nós vencemos os nossos medos só se resolve verbalizando. Não se faz evangelismo secreto. Se nós realmente somos filhos de Deus, e se isso faz parte da nossa vida, nós naturalmente nós falamos acerca da nossa fé. Mas é uma coisa natural. Sem esquemas. Sem tática. Mas naturalmente nós falamos da nossa fé. Naturalmente. Mas há que verbalizar. Eu só conheci o Evangelho porque alguém verbalizou para mim. Seja de que maneira for. Eu só pude crescer na fé porque eu vim a saber quem eram as outras pessoas que também queriam seguir Cristo. De modo a me juntar a uma comunidade. Se as pessoas não falarem, se as pessoas não falarem, ninguém vai saber. Esta mulher verbalizou. E reparem no paralelismo que há aqui entre esta mulher e a situação da mulher samaritana. Exatamente a mesma situação. Exatamente o mesmo padrão. A partir da fragilidade, estas duas mulheres verbalizam publicamente a situação. No caso da mulher samaritana, registada no capítulo 4 de João, o que nós temos é que Jesus está a falar com esta mulher samaritana, junto ao poço, de repente diz-lhe o que é que está a passar na vida dela, ela fica surpreendida, essa conversa leva a falar sobre o que é verdadeira adoração, por aí fora, e de repente, quando chega na cidade, publicamente, a partir da sua fragilidade também, vai dizer às pessoas da cidade, olhem, está ali um homem que me disse o que é que eu tenho feito. É o mesmo padrão desta mulher com o fluxo de sangue. Partindo da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, e abertamente falando do que é que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Aquilo que realmente as pessoas precisam de ouvir, as pessoas que estão à nossa volta, precisam de ouvir, é do Evangelho eficaz nas nossas verdadeiras feridas. Eu volto a repetir isto. O que as pessoas à nossa volta precisam de ouvir é do Evangelho eficaz nas nossas verdadeiras feridas. Não em feridas que na verdade não o são, aquelas mais suaves e que nós temos coragem de falar delas. Vou ser ainda mais claro. As pessoas precisam de perceber o que é que Cristo efetivamente fez na nossa vida. Nos nossos medos mais profundos. Porque é aí onde o Evangelho foi eficaz e está a ser eficaz na nossa vida. Diz está a ser, porque para muitos de nós essa luta ainda pode continuar em algumas situações. Mas é exatamente aí nessa luta que a pregação do Evangelho se torna eficaz. Não a partir de algum, como desculpa estar a repetir a palavra, de algum alter ego que não corresponde à nossa realidade. E publicamente nós falarmos sobre isso. Porquê é que há tanta dificuldade das nossas famílias, as que não são cristãs, aceitarem o nosso testemunho? Porque se calhar elas notam que o nosso testemunho que damos na igreja, em outros sítios, não corresponde à nossa verdadeira vida em casa. Depois acham ali uma certa hipocrisia. A única forma de vencermos a hipocrisia é sermos genuínos. E nós pensamos que eu, para pregar o Evangelho no meu bairro, eu, para pregar o Evangelho para as pessoas que eu conheço, eu primeiro preciso resolver a minha hipocrisia, resolvendo o problema. Não há outra forma. É de assumi-la. É de nos entregarmos a Cristo e dizer, sim, eu tinha um fluxo de sangue e atravessei aqui isto tudo e deixei estas pessoas todas impuras. E, em relação ao resultado, o resultado está nas mãos de Deus. É desse Evangelho que tem sabor a sal que as nossas missões locais precisam. Um Evangelho pregado a partir da nossa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade não é uma fraqueza, ela é aos olhos da sociedade. Nas mãos de Deus, ela é poder e força. E, terminando, acredito mesmo que é disto que
as nossas sociedades europeias pós-cristãs necessitam para voltar a ouvir um Evangelho que de facto seja uma música para os seus ouvidos. Cada um de vocês que aqui está é um filho de Deus e uma potencial testemunha, um embaixador de Cristo. Cristo não vos pede e não pede a mim para ter toda a minha vida certinha para conseguir ser sua testemunha. Cristo pede-me para lutar contra o pecado. Cristo pede-me que me arrependa. Cristo pede-me que seja genuíno. Seja genuíno. A quem nós queremos enganar? A Deus não é, com certeza. E nós perdemos a verdadeira força do Evangelho quando nós escondemos isso na forma como o partilhamos. A verdadeira força do Evangelho está na nossa fraqueza. Porque foi essa fraqueza que foi tratada e que está a ser tratada por Jesus Cristo. É aí que reside o poder de Deus. Não é na vossa força, não é na minha força. E claro, agora sim, terminando mesmo, e claro que este assunto não afeta só a forma como evangelizamos, não afeta só a forma como partilhamos o Evangelho. Este assunto afeta muitas áreas da nossa vida. E claro que não vou falar disso, mas vocês, todos nós, percebemos intuitivamente o quanto isto pode nos afetar profundamente, profundamente. Profundamente. Não só na partilha do Evangelho, mas na forma como nós vivemos o Evangelho. E o mundo geme com dores, não é? As nossas sociedades gemem, agora que se estão a afastar cada vez mais da cosmovisão cristã, da narrativa cristã. Cada vez temos mais problemas. Porquê? Porque, de facto, abandonámos pilares básicos que a nossa sociedade já teve outrora formados pelo Evangelho. Precisamos do Evangelho genuíno a partir de nós próprios. E é isto que eu vos convido aqui hoje a fazer. Muito obrigado pela vossa atenção, sabendo que aquilo que eu vos falei aqui não é fácil. Não é fácil para ninguém. E só Deus é que pode conseguir fazer isso em vocês. Também não temos a força de assumirmos as nossas fraquezas pela nossa própria força. Não. Nós temos que, tal como no versículo 33, de forma atemorizada, tremendo, sabendo o milagre que Deus já fez na nossa vida, colocarmos diante de Deus e falarmos de forma genuína acerca de quem realmente nós somos e do que é que Cristo realmente fez em nós. Muito obrigado, irmãos. O Senhor usa a sua palavra de acordo com a necessidade de cada um de nós. Compartilhava com os irmãos que estavam aqui na vigília um comentário feito por um ateu bastante conhecido nos Estados Unidos. E esse ateu dizia que não respeitava cristãos que não faziam proselitismo. Ele disse: se você realmente crê em tudo aquilo que a Bíblia diz, se você realmente crê que o problema do homem é o pecado, se você realmente crê que Jesus faz a diferença, então eu não respeito uma pessoa que crê nisso tudo e não tem o desejo de falar aos outros, de transmitir aos outros. Possamos compreender o recado do Senhor para nós hoje. Não é na nossa força, porque senão o Evangelho nunca seria anunciado. A força é do Senhor, a autoridade é dele, o poder é dele. É ele que tem que agir em nós, apesar e através das nossas fraquezas e fragilidades.